amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus. Dando continuidade, estamos nas parábolas de Jesus. Mas, como sempre, antes de fazermos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos à carne e elevar os nossos olhos espirituais aos céus e orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos narra a parábola. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavras de Jesus. A parábola do dracma perdida, que não passa de um simples episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e aos pecadores, compara ele à alegria que há no mundo espiritual na presença dos mentores quando um pecador se arrepende, com a alegria que tem de uma mulher ao achar uma moeda perdida, na época chamada dracma. E faz ver que, pela mesma forma, a mulher, ao perder essa dracma, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até achá-la. Também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos de seus mensageiros para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se perdeu, a fim de que ele seja restituído à casa paterna. O Deus de Jesus, como se vê, é o Deus sábio, benevolente, amoroso e caritativo, e não o Deus pródigo, vicioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas e pelos sacerdotes. É isso que quer dizer a parábola. Exaltar a bondade e o amor de Deus que em nós desperta princípios de sabedoria para nos aproximarmos do Supremo Senhor. Jesus contou essa parábola junto a outras duas, sabiam? A da ovelha perdida e do filho pródigo. Essas três parábolas têm um tema em comum. Falam sobre algo ou alguém que estava perdido depois que é recebido de volta e tudo acaba em festa. Nessas três histórias sobre perdidos, Jesus realça a misericórdia de Deus em resgatar e receber o seu povo que estava perdido. Essa é a mesma atitude que devemos ter em consideração a salvação dos outros. Mas vamos à primeira pergunta. O que é um dracma? O dracma era uma moeda grega antiga feita de prata, bastante comum no tempo de Jesus. Essa moeda era o salário por um dia de serviço de um trabalhador normal. E as 10 moedas daquela mulher poderiam ter sido as economias de toda uma vida de trabalho dela. A parábola dá-nos a compreender que fomos feitos à imagem semelhante de Deus, visto que nessa moeda acha-se esculpida a efígie do rei. Jesus, prefigurado pela dona da casa enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho, é a doutrina cristã, e cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da iniquidade serão, afinal, encontrados. A varredura é a representação dos trabalhos, dos sofrimentos e das expiações porque temos que passar até que nos expurguemos de todas as mazelas e de todas as imperfeições, a fim de arrancados o pó e então readquirirmos o brilho característico da pureza. A importância da luz. Jesus deu o exemplo da mulher simples. As casas mais pobres, antigamente, eram construídas sem janelas. Junto ao teto, às vezes, faltavam algumas pedras na parede para permitir uma ventilação. Contudo, a abertura não fornecia muita luz no interior. Ficava escuro dentro da casa, mesmo durante o dia. Dificilmente aquela mulher conseguiria encontrar a moeda. O texto mostra que, ao perceber que a perdera, a sua primeira atitude foi acender a candeia. Embora Jesus o exemplo material de uma moeda, todo o seu ensino volta-se à vida espiritual. Nesse sentido, a Bíblia demonstra que a vida do pecador antes da conversão é de trevas. Isso é totalmente escuro. Sabiam? Lembrem-se, vejam. A andar por um caminho escuro é sinônimo de estar perdido, sem rumo, com um grande risco de tropeçar e de cair. Espiritualmente falando, andar no escuro é uma catástrofe. E qual é a luz espiritual?
A palavra de Deus é a nossa luz para não mais andarmos perdidos e correndo riscos. Em João, no capítulo 8, ele nos diz, aspas, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas e, pelo contrário, terá a luz da vida. Cabe então aqui já a nossa primeira reflexão. Você tem andado com essa luz acesa na sua vida? Pense. A necessidade de ser diligente. A palavra diligente significa rapidez, zelo, esforço em buscar algo ou então em fazer algo. Isso significa que assim que percebeu que a havia perdido, ela apressadamente foi procurá-la cuidadosamente. Ela não se conformou em saber que faltava uma dracma. Procurou-a até a encontrar, apesar de ainda possuir as outras 9. Vejam bem, Jesus disse assim que é extremamente necessário prosseguir e perseguir o que se perdeu com todo o empenho até que a encontremos. Lembremos que ele trabalhou a questão do arrependimento para a vida. Portanto, assim como a mulher da parábola foi diligente em procurar até achar, nós não podemos nos conformar com os nossos erros. Precisamos procurar o arrependimento e achar novamente a comunhão perdida. E aí temos a alegria ao encontrar o que se havia perdido. Como já vimos, a moeda representa algo de muito valor. Em qualquer caso, é fácil pensar na alegria que a mulher, quando viu o brilho da elusiva moeda que teve na sua mão novamente. O texto mostra que ao achar a moeda, ela não se conteve com tanta alegria e chamou as amigas para se alegrarem com ela. Certamente, aquelas mulheres foram contagiadas pela sua alegria. Alegria contagiante que os outros também sejam motivados a fazer o mesmo. Pensemos muito nisso. A graça de Deus manifestada na parábola, vejamos. Toda a restauração é celebrada com muita alegria. Quando Jesus aplica isso em termos espirituais, a alegria envolveu a terra e o céu. A primeira, pois é o lugar onde o pecador encontra-se perdido até ser achado pelo Cristo. O céu, por ser o lugar de habitação permanente do pecador arrependido. Os desafios da parábola para a igreja de hoje. Observe que a parábola contada por Jesus vem em resposta à murmuração que sofria dos religiosos. Os fariseus e os escribas da época eram mestres da lei e são comparados por Jesus a pessoas hipócritas e sem compaixão. Com a parábola da dracma, a palavra de Deus nos ensina que começamos a perder o noivo, que é Jesus, dentro de nossa casa. E o que nos faz perdê-lo não são grandes coisas, mas uma soma de pequenas coisas, e tudo isso dentro da nossa casa. Nos dizem que essa história foi contada, havia um costume que funcionava como uma aliança entre os noivos. O noivo dava de presente um colar contendo essas 10 dracmas para a noiva, o que atestava para a sociedade que então que aquela mulher que deixava à mostra o colar quando transitava pelas ruas estava comprometida com alguém. Seria uma vergonha para essa noiva sair na rua sem este colar. Ela seria repudiada então pelo noivo. Ela precisava estar adornada para ele, vestida com a justiça que ele mesmo preparou para ela. No entanto, observamos na parábola que o dracma não foi perdida na casa, mas em casa. Isso significa que deixamos de estar preparados para o noivo quando começamos a perder o nosso enfeite dentro da nossa casa. Por exemplo, o respeito do marido pela esposa e vice-versa, o carinho de um para o outro, a falta de tempo de qualidade dedicado aos filhos, a falta de sabedoria da esposa na edificação das coisas práticas do lar, o fato dos filhos deixarem de honrar os pais. Pensem. Enfim, são muitas as coisas. Cada um de nós precisará identificar os dracmas que perdeu. Olhem bem sobre isso. Todas essas coisas e muitas outras contribuem para que o nosso enfeite, o nosso adorno para o noivo esteja comprometido. O noivo não nos receberá sem essas coisas. E o que precisamos então fazer diante desse quadro? Devemos acender a candeia, varrer a nossa casa, sair à procura dessa dracma de maneira diligente até encontrá-la. É interessante que para uma família pobre como a da parábola, que de dia precisava acender uma candeia dentro da casa, o próprio fato de acender esta candeia já seria um gasto maior do que a própria dracma perdida. Precisamos fazer vários resgates, do contrário continuaremos impedidos de nos relacionar intensamente com este noivo. Não podemos desistir depois de uma leve varridinha. Precisamos ir a fundo. Dia a dia precisamos ir acendendo as candeias até que elas se tornem um grande luzeiro e iluminem de maneira intensa os nossos lares e conseguimos achar as dracmas que nós havíamos perdido. Isso leva tempo, mas os frutos, creiam, são maravilhosos. O ajuste do nosso lar, o conserto da nossa casa, a arrumação da nossa família vai fazer com que os outros se alegrem.
Procure então a sua dracma enquanto há tempo. Na vida vamos perdendo muitas coisas, não é verdade? Perdemos e não percebemos que perdemos. Mas as pequenas perdas é que geram as grandes perdas. Jesus sempre orientou a respeito dessas pequenas perdas. E novamente vamos perguntar, por que não ligamos para essas pequenas perdas? No início de um casamento, preocupa-se com os pequenos detalhes. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão levando as coisas de qualquer maneira e vamos nos esquecendo. Uma separação não começa de uma hora para outra. Tudo começa com a falta de respeito. Muitas pessoas se conformam com as perdas, mas a Bíblia relata que a mulher do texto não se conformou com a dracma que ela perdeu. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E que luz é esta? É a ação reveladora do Espírito Santo. Trazer a luz é expor o que estava oculto. E Paulo nos falou aos Coríntios sobre examinar a si mesmo. Tape a brecha que você abriu. A segunda coisa que ela fez foi varrer a casa. Ela não espanou. O espanador só tira o pó, mas a vassoura arranca a sujeira. Então, passe a vassoura nos seus erros da sua vida. E a terceira coisa, ela procurou diligentemente. Procurar diligentemente no hebraico é arrastar os móveis. Então, arraste tudo que possa impedi-lo de ver aonde está a sua dracma. Não desista. Às vezes pela TV, por meio de com quem convivemos, mas o fato é que quando a sujeira do mundo entra, encobre e esconde o que nós temos perdido dentro da nossa casa. Se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. É muito fácil perder as coisas. É fácil parar de dar um beijo, dormir separado, parar de ter comunhão com a família, mas pode ser muito difícil encontrarmos essas dracmas. Compete a cada um de nós. Nossa casa, nossa família não é uma invenção dos homens. Família é uma ideia divina e foi criada por Deus para ser a expressão da sua glória. A sua casa não reflete apenas um ato social para a formação de uma sociedade, mas reflete, em primeiro lugar, a expressão do amor na presença de Deus. O que segura e sustenta um casamento e o seu crescimento na consolidação de uma família feliz é a aliança. Existem coisas na nossa vida que perdemos e que nunca mais iremos revê-las. Procure, pois, novamente a sua dracma. Nós somos dracmas perdidas e o Senhor nos encontrou. Isso ocorre simplesmente porque não sabemos quem somos. Isso acontece a bilhões na face da Terra, porque não demonstram, pois não sabem que estão perdidas essas pessoas. Isso seria uma causa de desânimo? Pergunto, quem nunca se desanimou um dia? Será que alguém poderia dizer que nunca se desanimou com alguma coisa? A dracma perdida seria causada pelas decepções nos relacionamentos. Pensem bem. Diante disso, como recuperar então essa dracma? Buscar de forma diligentemente, nos fala o Evangelho, e buscar com diligência até acharmos. E dizemos então no nosso comodismo, isso acontece com qualquer um, o tempo é o melhor remédio, um dia eu vou mudar. Mas o Né procurou com todo cuidado a sua dracma, encontrou o que se perdeu e não bastava procurar por cima e apressadamente, foi necessário varrer a casa toda. A mulher da parábola certamente revirou a casa, varreu todos os cantos, cuidou de acender a candeia. Jesus é a nossa luz, lembrem bem. O testemunho de restauração sempre animará outras pessoas. Tudo o que Deus nos dá deve ser dividido com os outros. Tanto que Paulo declarou, aspas, é Ele que nos conforta com a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isto está em Coríntios. E diante disso eu vou perguntar a vocês, será que você já perdeu alguma dracma na sua casa? E se perdeu, será por esfriamento espiritual? Ou será a falta do primeiro amor pelas coisas do Senhor? Ou, quem sabe, alguma coisa que lhe tem causado amargura? Quem sabe a falta de perdão, de esperança? E essa perda de algo valioso dentro da sua casa lembra-nos de outros valores não materiais que muitas vezes perdemos também dentro das nossas casas. Como nós já falamos, relacionamentos entre pais e filhos, noras e sogras, entre irmãos, entre patrões e empregados. Você já ouviu aquele ditado que diz que só sabemos o valor das coisas quando os perdemos? Então, muita coisa que perdemos na ignorância será restituída porque Jesus nos encontrou e nos esclareceu. O Senhor Jesus conclui a parábola dizendo que a festa não é apenas na terra, mas também no céu. E o céu está conectado com a terra. As coisas que acontecem aqui, acontecem lá também. Assim como a moeda tem valor,
Cada pessoa tem valor para Deus. O valor que Deus dá a cada uma pessoa é incalculável. Mais uma vez pergunto, quais os valores que estão perdidos dentro da sua casa? É para você pensar e responder. E se tratando de valores emocionais, hoje em dia sumiu o dracma do respeito. Devemos considerar o valor do outro, tratar as pessoas com dignidade, dar importância a elas. Sumiu também o dracma do carinho. E é lamentável quando o espírito romântico dos primeiros anos acaba cede lugar à frieza, à indiferença, à falta de sensibilidade e de imaginação. A chama deve estar sempre acesa porque é uma coluna forte para o seu casamento. Não temos que esperar receber para dar, mas devemos dar o que já temos aprendido. Sumiu também o dracma do amor. Se as palavras de amor têm sido faladas no seu lar, haverá uma atmosfera de amor lá. As pessoas precisam aprender sobre isso. Sumiu também o dracma da paciência, da compreensão, da dedicação, da paz e do carinho. Sumiu o dracma da doação de si mesmo. O dracma do carinho é a mais importante. O carinho é outra manifestação do amor verdadeiro. Essa é a outra dracma rara. O carinho traz o beijo, o abraço gostoso, o carinho de pai e filho que andam sempre juntos, o carinho dos cônjuges que trocam elogios, que priorizam um ao outro. Sumiu também o dracma da espiritualidade. A vida religiosa ou espiritual tem se limitado a casar no religioso ou batizar os filhos na igreja e nada mais. Depois só volta a pensar em Deus numa grave enfermidade ou num velório. Hoje, quando projetamos as nossas casas, é comum reservarmos um cômodo maior para o nosso novo ídolo no lar. Sabe qual é? A televisão. Aquela a quem se dedica o maior tempo e atenção. E nos esquecemos de reservarmos uma sala de oração e de culto ao lar. Se queremos a restituição desses tesouros perdidos dentro da nossa casa, precisamos de igual forma procurá-los diligentemente. Novamente perguntamos, como reencontrar as dracmas perdidas? Coloque a restauração do seu lar como um ideal de vida. A harmonia no lar é o dracma que se perde na falta de paciência e na nossa língua solta. Nossa serenidade é o dracma que se perde nas menores contrariedades da vida social. Nossa saúde é o dracma que se perde pelos maus hábitos alimentares e pelo desnecessário consumo de substâncias inapropriadas. Hoje é tempo de buscar esse dracma. É tempo de recuperação, de restauração, de resgate. O reencontro do dracma, assim como o resgate da ovelha perdida e do retorno do filho pródigo, produziu uma festa, como falam as parábolas. Um tipo de festa capaz de fazer os anjos dançarem de alegria. E por quê? Porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Saibam. Hoje, a luz de Deus e a limpeza trazida pela palavra também se busca dentro de um casal. Você se deixará achar, então? É para refletir. Se a resposta é sim, saia do seu lugar e diga: a luz de Cristo brilhou hoje sobre mim. E quando a diligência tem a ver com a qualidade da busca, a perseverança tem a ver com a duração da busca. A perseverança é o mais lógico. Tudo o que Deus nos dá deve ser dividido com os outros. Paulo então declarou, aspas, é Ele que nos conforta com toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Se você se sente uma dracmazinha perdida, isto é, se você reconhece os seus defeitos e as suas imperfeições, não se esconda da luz de verdade, mas você estará mais perto de Jesus Cristo. Deixe os mensageiros divinos, que são as lâmpadas do céu, acharem você para fazer de sua alma arrependida uma alma pura, bondosa e obediente, iluminada perante Deus. Se você assim proceder, dará muita alegria a eles e será imensamente feliz. Reconhecer e abandonar os pecados é necessário. Buscar com diligência aquilo que nos falta, que estamos preparados para encontrar então o noivo. Estaremos mais leves e dispostos a ouvir este noivo, o Senhor, pois os entulhos que nos impedem e nos desviam da sua visão nos foram tirados. Precisamos reconhecer e abandonar os nossos pecados. Jesus nos disse uma vez, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Agora faça uma outra reflexão. O que é preciso para você e o que é precioso para você? Aonde está o seu tesouro? Creio que se o perdesse, iria diligentemente procurá-lo.
procure-o. Precisamos aprender a aplicar às nossas vidas a lição da moedinha que o pedagogo Jesus nos ensinou. Ele fazia parte de algo muito importante e seria usado numa ocasião muito especial. Precisamos jogar fora o lixo que a mídia e o mundo maligno colocaram em nosso coração e nos alimentarmos de Deus e compartilharmos com o próximo o nosso maior tesouro antes da família. Qual seria esse maior tesouro? Jesus, o Cristo. Pense nisso. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos novamente rogar a Deus o nosso carinho, o nosso amor a Ele, para que possamos, mais do que nunca, termos em Jesus, o Mestre amado, o essencial para nosso melhor momento de vida. Possamos pedir a Jesus que nos oriente e nos melhore e que tenhamos sempre o melhor caminho para a paz. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima semana. Se vocês gostaram, clique no positivo, acompanhe o nosso canal e todas as semanas receberá uma nova mensagem com um novo evangelho a ser lido. Muita paz, muito obrigado, que assim seja.